Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha com muitas histórias, com muito conteúdo. Eu tenho o prazer, a alegria de ter conosco aqui na bancada hoje o meu amigo Gedão. Ele que é um cidadão nascido em Araranguá, mas praticamente um cidadão do mundo. É isso aí. Muito prazer, meu querido. Prazer, Daniel. Obrigado a todos que acompanham aí. Bate-Caverna, né? Isso. Gostei, tá de todo, né? Hã? Que legal, né? Então, pessoal, tamo aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Espero poder trocar uma ideia legal e que o povo goste de conhecer um pouco da nossa história e o que a gente tem feito aí. Com certeza. Pessoal, lembrando sempre que o Papo e Navalha ele tem o oferecimento, o patrocínio da Scolari. A Scolari que é uma empresa que faz produtos para realçar a beleza masculina. Né? Então, você que tem barbearia ou você que precisa ter em casa aí produtos de qualidade como pomada, balme para barba, pente de madeira para dar aquela penteada na barba e não causar frizz. Então, toda a linha masculina você encontra com qualidade na Scolari. E para donos de barbearia, além de ter esse produto para vender para o seu cliente, você tem também uma linha exclusiva para a sua bancada, né? Para estar usando no dia a dia ali e oferecendo sempre alta qualidade para o seu cliente. E também o oferecimento da barbearia Dom Pettini, com 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone, tá certo? E lá você encontra as assinaturas, né? A Netflix da barbearia, onde você paga um valor mensal e acessa a barbearia quantas vezes você quiser, aí com corte de cabelo e barba, vai estar sempre na régua, beleza? Se você curte e precisa dessas facilidades, procure o pessoal da Dom Pettini. Gedão, meu querido, você nascido em Araranguá, como que começa essa tua história aí, a tua família, como que foi a tua infância, como que tu construiu a tua vida até aqui? Então, sou nascido em Araranguá, né? Segundo meu pai, ele disse que eu fui fabricado e criado dentro de um caminhão, né? Só não nasci. É sério mesmo, cara? Agora, perguntei onde foi fabricado, sério, foi tanta tentativa que eu não sei onde é que foi. Daí tá, né? Mas aí Aí já eu quer acho que ele saber demais valorizou também? o passo dele, né? Mas, enfim, isso foi sempre a minha história. Eu nasci em Araranguá com, acho que um dia de vida, fui levado ao Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis. Uhum. Tive um problema que falaram que eu não tinha um pulmão na época, mas na verdade eu já era muito gulosinho, tomei água do parto, que não sou muito certo. Nasceu com sede? Isso. Aí fiquei por ali, eu acho que 15 dias, né? Foi uma história bem dramática contada pelo meu pai e pela minha mãe, que eles viveram, né? Enfim, mas graças a Deus estou aqui. Quando Deus tem um propósito, né? Tu sabe Com que certeza. ele alinha tudo. Então, passamos por isso aí. Aí, com 15 dias, meu pai caminhoneiro foi viajar. Quando voltou, disse que chegou em casa, minha mãe estava muito magra já, e eu não dormia. Não conseguia dormir. Acho que eu tinha uns 35 dias, pelo que a minha mãe fala, ou 40 dias de vida, e não dormi. O pai chegou, só tô indo descarregar o caminhão, quando eu voltar, tu arruma as coisas, tu vai viajar comigo. E assim foi a minha história. Eu só dormia de dia, à noite não dormia. Chegou em casa, embarcamos no caminhão, segundo a mãe contando. Diz que quando o pai ligou o caminhão, eu abri o olho, né? Eu abri o olho e disse, agora vai começar a chorar, né? Diz que foi botar o caminhão na pista, eu dormi e ali começou a minha história. Ao ligar o motor do caminhão, eu dormia. Eu Cara, acho que daí vem a paixão, né? Além do prove da nossa família, graças a Deus, meu pai a vida toda como motorista de caminhão. Acho que meu pai, que eu me lembre por gente, ele trabalhou em 3 empresas, a vida toda até a aposentadoria, né? Sempre como motorista de caminhão, que eu conheço depois de eu nascido, né? Claro que ele teve outras profissões, né? Trabalhou na roça, agricultor, tal, foi marceneiro, né? Fazia móveis, tal. E depois, aí então, ingressou aí na carreira do transporte como motorista, ficou, e daí veio a paixão, né? certo. São quantos irmãos, Gedão? 2 irmãs, eu sou o caçula, né? Certo. Sou o caçula, tem a Silvana, que é a mais velha, a Mileide, a do meio, e eu, a raspa do tacho. Isso, o que sobrou na finaleira. É. E aí, com
se tu já foi fabricado dentro do caminhão, eh, só dormia ao som Do de um caminhão. motor, com quantos anos que tu tem consciência do que era o caminhão e tal? Ou na infância, várias vezes viajava com teu pai? Como Enf que foi essa dinâmica? enfim, como é que eu vou te explicar? Devo até começar o colégio, né, a gente viajou direto com o pai, viajava muito, eu viajava desde novinho com o pai, e sempre numa promessa de que se eu não passasse direto no colégio, ou seja, não ficasse Sim. recuperação, né, eu não iria viajar. Então, Uhum. eu sempre estudei em escola pública, a escola pública na época, não sei hoje, mas em novembro ali, quem passava direto já estava liberado. Isso. Então eu ficava dentro da cabine literalmente com o pai de novembro até março, começava sempre comecinho, dia Uhum. 3, 4 de março, eu ficava direto dentro da cabine do caminhão. Conhecia as marcas, né, dentro da possibilidade de uma criança, eu acredito que antigamente a criança amadurecia mais rápido, né? Sim. Eh, enfim, eu dirijo o caminhão desde os 7 anos de idade, É eu mesmo? não aprendi, não, o pai não tinha carro, o nosso primeiro carro eu comprei quando eu comecei a viajar com 18 anos, né, a gente comprou o primeiro carro, nós não tinha carro, enfim, eu aprendi dirigindo o caminhão. O pai sempre foi um funcionário, com orgulho de dizer isso, exemplar na empresa, porque era um cara que ficava muito tempo, né, na mesma empresa. Então eu nunca tive, porque tem que dar, não. No pátio da empresa, eu manobrava o caminhão. O pai trabalhou muitos anos com o Simon, posto Simon ali Uhum. do Maracajá, e eu dirigi o caminhão desde o pátio do posto ali, enfim. Então a minha história vem daí, Deus de sempre dentro de um caminhão, e aí vem os aprendizados, né? Que é uma faculdade gigante hoje, um Sim. caminhão na estrada, né? Estudei até o. Fiz o ensino médio, né? Graças a Deus, sempre focado, nunca fiquei em recuperação, essas coisas assim, sempre porque tinha Graças ao motivação. caminhão, né? É, e depois dali comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar. Fiquei um ano sem viajar, somente até eu conseguir vencer uma férias, para poder vincular as férias do colégio com as férias do trabalho, para daí aqueles 30 dias de férias era dentro do caminhão direto, o foco era viajar, o foco era isso, e sempre foi o caminhão. Certo. E aí, com quantos anos que tu vai para a estrada de forma profissional para viajar mesmo com o caminhão? Então, naquela expectativa, como todo jovem querer fazer a carteira com 18 anos, houve uma mudança no CTB, né? Sim. E antes aí de eu chegar nos 18, acho que uns 3 anos antes, e mudou, que veio a famosa carteira permissão, né? Uhum. Aí, então, antigamente com 18 anos, tu já podia fazer a carteira direto para Sim. caminhão. E aí eu tive mais essa frustração, Mais né? um ano. Tive que esperar mais um ano, porém não esperei, né? Fiz uma coisa na época que, estou falando aqui, mas não é o certo fazer, eu comecei a viajar com 18 anos só com Não, a mas carteira nós riscada. não vamos contar para ninguém, Não fica vamos falar para tranquilo, ninguém não. aí, né? Vai cortar, né? Então, comecei a viajar com caminhão com 18 anos, né, de idade, sem carteira ainda, só com a carteira Sim. permissão. E comecei com o caminhão do Roni, um abraço, Roni, Mercado Marcos. E puxei a safra de arroz. E depois terminei a safra de arroz, daí já tinha andado no caminhão e agora eu quero viajar. E o Romualdo, um grande amigo nosso, amigo até hoje, me deu o caminhão para viajar. E, enfim, estamos aí até hoje no Já, meio do transporte. já vai aí 17 anos. Isso. Então, então a tua história, na verdade, ela é única com o transporte. Tu não fez mais nenhuma profissão na vida. Trabalhei antes, né, com vendas, né? Então eu sempre gostei de trabalhar com vendas, e o transporte ele é uma venda, porque Tudo é venda. Na verdade, não tudo é existe venda. mais nada. Se não for venda. Então eu viajei por quase 6 anos como motorista, até receber uma proposta para parar de viajar e cuidar dos caminhões de uma empresa. O cara tinha 5 caminhões, e ajudar ele na compra de arroz no sul. Ele era do Nordeste. Tá, E aí, enfim, eu comprava arroz no Rio Grande do Sul, trazia para os engenhos da região, beneficiava na marca dele, tá, carregava nos caminhões, os caminhões levavam até o Recife, tá. certo? Aí eu ficava um tempo aqui, ficava alguma coisa lá no Recife falando sobre a produção do arroz, ajudando na venda lá, e Uhum. voltava. Nesse meio tempo, aí foi que eu comprei meu primeiro caminhão, botei trabalhar, né, com motorista já. Eu não cheguei a viajar no meu próprio caminhão, né, por um período, depois voltei, mas foi essa história que, quando eu parei de viajar, foi para cuidar de caminhão. Tá. E aí, compra o teu primeiro caminhão com que idade? Eu comprei meu primeiro caminhão com 25 anos. Com 25.
24 para 25 anos Certo. E hoje tu tens uma empresa de transporte. de transporte, Tem 10 caminhões hoje. com 10 caminhões. Uhum. Cara, não dirige uma vezinha por outra, assim, não faz uma viagemzinha? Todo dia dá uma voltinha. Todo dia dá uma voltinha. Eu até... eu... Chegou um ano de 2000... Há 2 anos atrás, no Natal, eu cheguei e... Claro que durante esse processo teve, né? Sim. Mas já vou pular uma etapa. Cheguei e fiz um caminhão quando lançaram a carreta quarto eixo, um novo Uhum. implemento que veio para o mercado. Eu fiz uma para mim e disse, eu vou fazer uma viagem. No dia 24 de dezembro, acho que para virar para 2023. Eu tinha um sonho de viajar com a minha esposa. Sou meio chorão. Né? Pode chorar. Era para ter avisado antes para trazer o lenço, mas vamos Bah. lá. Cada história da minha família, né? Eu tinha um sonho de viajar com a minha esposa e com meu filho. E aí, chegou um dia, eu preparei o caminhão, convidei ela, disse, amor, vamos fazer uma viagem? Dia de Natal. Ela, vamos. E eu fui. E antes de ir, tem um amigo meu, um empresário da cidade, um abraço, Sangalete. Amigo meu sócio, caminhou com ele também. E eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu vou, mas contando com uma alegria, sabe? Eu vou fazer uma viagem, porque eu ia realizar aquele sonho que eu tinha, aquele Uhum. objetivo, né? E ele na hora disse, tu é louco, rapaz, pra que isso? Tu vai botar tua família em risco, tu vai viajar com um caminhão no dia de Natal, tu não precisa, não vai mudar nada tu ir fazer essa viagem ou não. Porque daí eu disse, não, vou fazer a viagem, porque daí já sobra um dinheirinho e tal, pra comprar a feira. E ele falou aquilo e eu confesso que meu coração doeu. Eu tinha pedido pro motorista ir carregar a carreta, porque daí eu só ia de Santa Catarina pro Goiás. Falei aquilo e eu fui embora triste. No outro dia de manhã ele me liga. Ele disse, pá, cara, eu quero te pedir perdão. Mas, o que foi que tu me fez, cara? Não, porque é o seguinte, cara, esse é o teu sonho, não é o meu. O que é bom pra ti não é bom pra mim. Me Uhum. desculpa, é o teu objetivo e eu frustrei o teu sonho. E vai, se tu tem vontade, faz. Eu disse, pá, cara, que legal, eu tava triste mesmo. E teve alguns os obstáculos na cidade, porque eu reformei o caminhão todo, eu trabalho também com customização de caminhão, Uhum. né? Então, tudo que tu mexe muito sempre vai aparecendo uma Sim. coisinha. E a gente saiu no dia 24, acho que no dia 24, saímos viajar, eu, minha esposa e o meu menino, e junto o Gabriel, que é um sócio meu também, eu costumo fazer sociedades, né? Uhum. É um jeito de, eu achei, de impulsionar o crescimento Sim. e de fidelizar as pessoas comigo. E o Gabriel foi também com a esposa dele e com a menina dele. Com E outro caminhão. com outro caminhão. E Uhum. saímos juntos para Goiás nessa viagem. E, enfim, foi muito bacana. Aí encontrei o Dr. Marcos Meson, um médico amigo nosso da cidade de Araranguá, só que ele é natural lá do Goiás. E ele viu no Instagram que a gente estava indo e ele estava na casa da mãe dele, me ligou, descarregamos o caminhão. Ó, deixa o caminhão aí que eu vou buscar vocês. Passamos o dia, a gente descarregou dia 26 em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Deixei o caminhão no posto à tarde, fiquei à tarde e à noite com eles. E no outro dia amanheceu o dia. A gente saiu 4 horas da manhã, aquele sol nasceu no horizonte assim. E eu tô dirigindo, eu olhei na cama do caminhão. Minha esposa dormindo, o menino. E ali eu contemplei mais uma dádiva de Deus na minha vida, que era um sonho. Para muitos, pode parecer uma bobagem, né? Mas quando a gente tem uma conquista, por menor que seja, né? Ela é valiosa, Sim. né? E aquilo foi uma conquista gigante, um impulsionamento muito forte na minha vida, ao qual eu vivi aquilo muito tempo. Mas eu vivi a imagem do meu pai viajando com a minha mãe e comigo, Uhum. né? Conectou com a tua E infância. aquilo foi muito forte. E uma injeção de adrenalina, porque eu estava sentado no volante, em algo que já era uma conquista minha, né? Olhando no retrovisor uma outra conquista, Uhum. junto com um amigo atrás, outra hora na frente, outra hora ultrapassando. E quando se fala em conquista, é muito bom. Sim. Só que para te chegar na conquista existe um processo, né? E esse processo, às vezes, ele é um processo árduo na vida, né? Sempre é, né? É,
E então a gente acaba valorizando e eu aprendi e aprendo todo dia, mas uma coisa que me move é que quando eu aprendi que a gratidão é a matéria-prima da prosperidade, Deus tem me honrado em toda maneira, até no momento da dificuldade, né? Uhum, Porque o Salmo 23 é bem claro em dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. uhum, Então, não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, mas a vantagem é que ele vai estar comigo em todo momento. Então, isso me tornou um super-homem na Batcaverna, né, que nem uhum. falou, e um Batman, né, na Batcaverna, um super-homem, e sempre fazendo o meu melhor na condição que eu tenho, isso é fato. Não frouxo, costumo dizer que se eu não der conta no braço, eu vou de mordida, né? Então, essa é a minha vida, a minha história de o meu primeiro caminhão, como falou, quando eu comprei meu primeiro caminhão, eu vendi minha casa, eu era solteiro na época, mas eu já tinha conseguido uma casa, porque comecei a viajar muito cedo. Na Uhum. época, o caminhão, ele dava uma diferença de salário muito grande de quem trabalhava na cidade. Uhum. Ou seja, eu sempre uso o exemplo, e o segredo sabe que não importa o que ganha, o quanto ganha, sim É, como se administra, mas, exatamente. mas, mas para falar, para entender. Na época, quando eu comecei a viajar, eu acredito que o salário mínimo era em torno de R$ 400, 300 e poucos, tá? Uhum. E eu ganhava isso, eu ia em São Paulo e voltava como motorista, eu ganhava de comissão em torno de 700, 600, R$ 700. Então, quer dizer, eu ganhava numa semana, numa viagem, ou seja, é um salário e meio, Sim. né? Quando o PIB de Araranguá, eu acho que é um salário e meio, eu acho que o PIB de Araranguá, não sei quanto é que é, acho que é 1.800, Uhum. R$ 2.000, não sei. Então, tipo assim, quer dizer que é um salário e meio. Então, eu ganhava numa semana. Se eu fizesse 5 viagens no mês, Uhum. nossa, estourava, né? E então eu comecei a viajar muito cedo e o valor Agregou um. agregou e tipo solteiro, né? Uhum. O meu pai, ele Não sempre tinha tempo para ir para festa, porque estava não, trabalhando. sempre trabalhei, eu sempre fui muito focado nos meus objetivos, né? E tipo, o pai sempre dizia assim, ó, filho, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu disse, mas eu não quero, tu já me ensinou a ser homem, a trabalhar. Eles, eu, tu nunca vai precisar botar um prato de comida aqui dentro de casa. Eu te Uhum. dou. Tu só vai te manter. Então eu tive essa bênção na minha vida. Meu pai sempre trabalhou em prol de alimentar nossa família bem, sempre Mas eu tenho que conversar com ele, que ele é um cara esperto, né, é, cara? Te ofereceu comida, mas tu parava em casa 5 dias por é mês, né, cara? verdade, é verdade. Hã? E na verdade, às vezes até nem isso, né? Mas na verdade, então foi assim que começou. E aí eu comecei a trabalhar. Me lembro que quando eu peguei minha carteira na mão, porque eu comecei a trabalhar sem carteira, né? Uhum. Quando eu cheguei de viagem com a carteira, assim, por que cheguei de viagem? Eu fiz todo o processo da carteira de motorista e na época tu podia pegar um tal de malote fechado e Uhum. buscar a carteira em Floripa, Ah. entendeu? Porque daí eu fiz, em uma semana eu fiz a troca da carteira, peguei esse malote fechado, já fui com o meu caminhão, parei lá no posto Tampezan, em Piguaçu, vim até Floripa de mototáxi, peguei a minha carteira e já saí com a carteira, daí já Já, estava já habilitado. subiu com ela. Quando voltei, cheguei no trevo de Araranguá, para quem conhece, tem a colina na direita, Uhum. tinha um guindaste, o Dercy Pacheco, a gente fala assim, é pendurado com 4 carros. Compre seu primeiro carro em até 72 vezes. Rapaz, adivinha o que aconteceu? É, engalhaça o Mas barco na ali. hora, mas, prestação, R$ 627. É mesmo? Era. Eu assim, pai, numa viagem eu pago, e a outra com a coisa, não, dá. E assim foi. Aí compramos esse carro, né? Eu e o pai junto. E depois eu eu tinha uma moto também já, né? Com 15 anos eu comprei minha primeira moto. Uhum. E adquiri, fizeram um loteamento, começou esse negócio de loteamento, um loteamento. E aí o Darley, um amigo nosso lá, ele só quer comprar um terreno aí, eu já vou construir umas casas aí. Quando vai ficando pronta a escritura, vai me pagando por mês. Quanto? 1.000, feito. Só me dá um cheque. O pai, eu não tenho cheque, pai tem. O pai foi lá na Caixa Econômica, pegou 10 folhas de cheque e eu dei 10 cheques de 1.000 e mais a minha moto. E ele começou a fazer a casa, eu ia financiar aquela coisa toda. E aí deu aquela aquecida no mercado, fez loteamento. Acho que o primeiro ou segundo lote quem comprou foi eu. Depois o lote deu Uhum. aquele pulo, Valorizou. né? E enfim, daí eu vendi a minha primeira casa e comprei o primeiro caminhão. Quando cheguei em casa na mesa, eu disse, olha, eu vou vender minha casa.
As minhas irmãs, tu é louco vender a casa, não sei o quê. Eu disse, eu vou vender. E daí, pai? Comendo uma minestra com queijo, quando o pai chegava de Coisa viagem. boa. Saber que o pai estava chegando de viagem era duas coisas. A mãe lavava o cabelo e eu e fazia a minestra. Aí, Aí tomou banho, o pai tá chegando. tá a minestrinha, eu digo, é hoje. Eu caminhão na frente de casa, eu disse, vou vender a casa e vou comprar um caminhão. Ele assim, se tu sabe o que tá fazendo, Uhum. faz. Ele disse, teu pai nunca teve coragem. Ele falou bem assim, mas vai, tu é novo. E aí assim eu fiz. Vendi a casa, vendi fazendo os negócios, comprei meu Uhum. primeiro caminhão e passei por porque nem tudo é mar de rosa, né? Nunca é, né, cara? Eu tenho um lema que eu digo que é o seguinte: se fosse fácil, qualquer um faria, né? É, Então, alta performance, resultados expressivos, eles exigem muito esforço e muito risco. E poucas pessoas estão dispostas a isso. isso. Por isso, poucas pessoas estão nesse patamar. E aí, enfim, eu comprei o caminhão, botei o motorista. Inclusive, esse cara trabalha comigo até hoje. É mesmo? Até hoje. O Beiço. Um abraço, Beiço. Jackson Barbosa Matos. Passamos por altos e baixos juntos já aí. E eu comprei esse caminhão, botei ele como motorista e tal. E eu ainda, só que eu não viajava, entende? Uhum. Eu comprei o caminhão, mas eu tinha parado de viajar, estava cuidando dos caminhões do cara lá do Recife e tal. Aí veio uma crise no mercado, isso aí foi em 2014. Acho que foi 2014, aquela crise que deu em 2015, né? 15, 16, a crise da Dilma, do impeachment, hein? Isso, é. É 15, 16. E foi em 14 que eu comprei o caminhão. O caminhão Ah. trabalhou um ano, e aí lá no Nordeste deu uns problemas, uns atrapalhos no arroz lá. Acabou que deu uns problemas financeiros lá com o meu patrão, me abrangiu Uhum. aqui, porque eu comprava tudo no meu nome aqui. Resumindo para ti, sobrou o meu caminhão que outrora era pago, tive que financiar ele, Uhum. tá? Para poder pagar contas que não eram minha na época, mas que o compromisso era meu, né? Sim. E eu já tinha, nessa época, eu já tinha comprado mais 2 terrenos lá, porque o negócio estava Sim. encaminhando, né? E de repente, da noite pro dia, assim, Eu- fechou a porta e eu, como comecei muito novo, mas sem experiência, Sim. né? Nesse tipo de situação. No caminhão eu dominava. Uhum. Era pênalti sem goleiro. Aí conversei com os colaboradores, só os caminhões do cara, vai ter que vir. O Jackson era o único que estava assim, cara, eu vou ser obrigado a pegar o meu caminhão e viajar. O pai ficou com um caminhão, que o rapaz disse, um caminhão desse vai sobrar. Vai trabalhando até ajudar a pagar as contas aí e tal. Até conseguir, porque vai dar problema também. A minha empresa deu um problema aqui. Enfim, eu sei que ele perdeu um dinheirada grande lá também. Ia bloquear tudo. Vai trabalhando até dar, para pagar um pouco das contas. Vendi meu carro, na época, isso eu tinha um Corolla 2009. Isso em 2014 era um Uhum. carrão, né? Sim. Corolla é um carro até hoje, como É. todo, né? Vendi o Corolla, vendi os 2 terrenos que eu tinha. E agora, para financiar o meu caminhão automaticamente, deu problema. Arranhou o CPF, né? Sim. Arranhou o CPF, eu disse, agora deu. Eu não conhecia um advogado bom ainda, na época. Aí disse, agora, o que que eu faço? Vou trabalhar. Vou baixar a cabeça, vou trabalhar. Não vou me entregar. Aí falei com o meu padrinho na conversa, meu padrinho, meu caminhão foi o motor. Vou precisar fazer um financiamento para botar um motor, porque para quem não tem noção, o motor Sim. de um caminhão hoje custa de 50 até 100 mil reais para fazer. Uhum. Na época, o motor do caminhão dele, desculpa, era um valor estimado aí de uns 20 mil reais que ele precisava fazer. E se ele fizesse o financiamento no caminhão dele, que era um ano 93, o juro ia dar quase o dobro. Uhum. Eu disse, seu padrinho, seguinte, eu preciso pegar uns 60 mil aí. Só que eu não tenho como pegar. Porque também, na época, só financiava caminhão quem tinha NTT no nome. Eu tinha o meu Ah. caminhão. E isso, até hoje, o primeiro caminhão é difícil de se financiar. Só financiava quem tinha o caminhão no nome. E como eu usava a NTT em nome da empresa, eu não usava o meu NTT pessoa física. Até Entendi. não tinha ainda. Isso, até fazer, criar um histórico, enfim. Aí o padre disse, não, eu financio. Ou seja, financiou o meu caminhão, passei pro nome do meu padrinho, Uhum. né? E ele financiou o caminhão, pegou o 20 dele e eu peguei o 60. A garantia dele era o teu caminhão, Sim. tava tranquilo. E fui trabalhar. E aquela coisa de quem faz o bem, as coisas acontecem. Comecei a trabalhar e começou a declarar imposto
Uhum. né, no nome do meu padrinho, não era dele. Aí eu embarquei no caminhão. Confesso que um pouco de falta de sabedoria, não como profissional, mas de administração e de acreditar no processo de Deus. Hoje a gente, Uhum. graças a Deus, sabe o que, que Deus faz, né? Eu vivo hoje Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam Uhum. para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito. Porém, aí eu embarquei no caminhão. Mas por que que aconteceu isso comigo? Por que que Uhum. está acontecendo? E por que isso, Os por que aquilo? questionamentos. Aquela coisa, né? E aí, enfim, fui viajar. Embarquei no caminhão, é o que eu sei fazer, e carreguei o caminhão para Recife. Descarreguei em Recife, carreguei para São Paulo, fiquei uns 30 dias sem voltar embora, trabalhando fora para pagar a Uhum. conta. E sempre reclamando, pô, porque tu tava numa vida confortável, eu tava numa Sim. vida confortável. E aí foi onde, um certo dia, eu carreguei de João Pessoa para Campinas, São Paulo. Uhum. Carreguei coco seco. Aí eu tinha R$ 2.000 no bolso. E os tanques do meu caminhão eram 800 ou 900 litros, se eu não me engano. E eu tinha R$ 2.000 e os tanques cheios. Aí o Chorão, até hoje ele é agenciador de carga lá, tinha que pagar o ICMS do frete, que era R$ 400, o agenciamento dele que era 200, ou seja, me sobrava mil e 1.400. R$ 1.400. E fui lá, carreguei o caminhão, ele assim, ó, se tu não pagar o ICM, conseguir sem a guia, ou seja, furar o posto fiscal, lá o cara te reembolsa o 400. Uhum. Aí tu ganha pra ti, ele vai te pagar igual, ou seja, eu ganhava mais do 400. Sim. Ou se não, tu pagar lá e te reembolsa. Isso não, tá. Embarquei no caminhão e vim. Vim, só que eu fazia conta era que o dinheiro não ia chegar. Uhum. E ali, pra mim, foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive, tá? Eu comecei a vir e naquela reclamação e naquela murmuração e as coisas pareciam. Trabalhava assim de dia e noite, tá? Dia e noite. Era aí uma por semana. Quem conhece a distância de São Paulo no Recife sabe, é 2.400 quilômetros. Tu Uhum. tem que acelerar, né? Tem que acelerar. E eu, 2.600, aliás, 2.800, conforme o lugar que sai de São Paulo. E aí eu comecei a vir. Cheguei na metade da Fernão Dias. Não, cheguei no Posto Chimba. Posto Chimba, em Montes Claros. Botei R$ 1.000 de óleo, diesel. E vim. Chegou na metade da Fernão Dias, Posto Serviço 300, bem na metade da Fernão Dias. Fui lá, medi o tanque. Botei ar num tanque, caminhão tem 2 tanques, para passar Uhum. pro outro, ficar no tanque do pescador. Fechei a mangueirinha lá. Olhei na carteira. Botei mais R$ 200, que era o que eu tinha. E fiquei com R$ 100, porque ia pegar Dom Pedro, pagava 2 pedágios de 50. E quem paga o troco do pedágio sabe que sobra as moedinhas, né? A gente sempre Uhum. botava no cofre do caminhão. E aí assim eu fiz. Vim. E a conta que eu fazia não dava. Não existia como o caminhão ter feito aquela economia para chegar. E eu disse, meu Deus, se tu é comigo, se tu ainda tem um propósito na minha vida, tu me leva até lá. Me leva até lá que eu vou parar de reclamar. Aí eu sei que tu tá comigo. E assim eu fui. Paguei o pedágio. Graças a Deus eu sempre tive barriga cheia. Barriga cheia que eu falo nunca perguntei, quanto é que é isso aqui Uhum. para poder comer. Sempre comi aquilo que tive vontade, sabe? E cheguei, encostei o caminhão no Ceasa, era uma meia-noite. Eles iam começar a descarregar às 5 da manhã. Aí encostei, quando eu cheguei, eu disse, tô com muita fome, tava com fome. Que daí chegou, tira aquele fardo, né? Uhum. Cheguei, tô aqui. Ali eu ia receber o frete, né? Ali eu já ia estar igual o tio Patinho, né? Aí eu fui lá comer, peguei, catei as moedas, tinha uns R$ 13, acho, 13, R$ 14. Fui lá, quanto é que é um misto quente? Tanto. Quanto é que é uma coca aí? Tomei a coca. Um misto quente, ainda sobrou umas moedas. Ainda peguei a mão no bolso, daí comi. Cheguei no caminhão. Foi a minha primeira palavra de gratidão na minha vida. Nossa, ainda sobrou. E joguei, mas falei com um tom de ironia. Uhum. Né? Ainda sobrou e joguei. Mas, obrigado, meu Deus, tu me trouxe até aqui. E deitei a cabeça no travesseiro. Deitei a cabeça no travesseiro
e tive um sonho. Não tem aquele sonho real, assim, que parece que tu tá vivendo, assim? Uhum. Sonhei com 5 caminhões. Um de cada cor. Um de cada cor. E nele estava escrito: para ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. No Badanão. Eu sempre gostei de caminhão customizado. Quem me conhece sabe. E eu disse, nossa. Eu falei, nossa, que caminhão bonito. E me arrepiei. Me Uhum. arrepiei todo assim. Disse, vou dormir de novo. Dormi. Dormi, quando acordei. Dormi, sonhei de novo. Mesmo sonho. Mesmo sonho? Mesmo sonho. Os caminhões. Daí me lembrei do propósito que eu tinha feito com Deus. Uhum. Se ele ainda tivesse um propósito na minha vida, eu não ia desistir. E eu ia ser grato por tudo. E aí eu acordei só, meu Deus. Se for o sonho que tu tá me dando, todos os meus caminhões vão ter no Badanão. Se um dia eu tiver uma frota, todos eles vai estar escrito Toda a Glória. E aí foi onde surgiu, né, o Toda a Glória. Uhum. E eu saí de lá, só que quando eu viajava, desde antes sem carteira, eu andava no interior de São Paulo, eu sempre via um caminhão, que era um 113, é o Gol quadrado dos Sim, carros, tá? sim. E eu olhava assim, o dia que eu tiver um caminhão daquele ali, eu já tô contente. E o Aham. caminhão que eu estava no momento, né? Há quem diga que o 113 é melhor, porque é um ícone do Sim. transporte hoje, mas o meu caminhão, em valores, enfim, era mais que um 113, era um 124 2000, né? Uhum. Já era um caminhão mais novo e mais de maior valor. Aí eu sempre sonhava com isso, mas nunca agradeci, ou seja, eu já estava melhor do que eu pedi. Uhum. Deus já tinha me dado além do que eu pedi. Mas tu não, Não, ainda não. a falta de gratidão, a falta de matéria-prima para gerar prosperidade ainda não estava na minha vida. Aí eu deitei, vi aquilo, daí começou 5 horas da manhã o caminhão balançado, se descarregando. 7 horas da manhã o Fábio da DS me manda mensagem, eu tenho uma carguinha para ti aqui, que eu tinha pedido uma carga. Isso era numa sexta-feira. E eu disse, não, deixa a carguinha para mim carregar, lá em Rio Claro. Vou descarregar aqui até umas 9 da manhã, 10 horas, eu tô vazio, vou lá e carrego. E passou o dia e é normal que quando a coisa fica boa a gente esquece, né? Uhum. Porque quando tá tudo ruim, tu tá toda a vida ali, né? É. E quando começou a melhorar, é o seguinte, já tenho agora o dinheiro para receber, o cara passou 8 horas, bateu assim, tu pagou o ICM lá? Não. Então me jogou aqui, ó. Jogou assim, pega aqui, ó. 8.400, era 8 mil mais os 400 do ICM, Sim. 8.400. Não, mas, nossa, agora eu tô milionário. Nem o tio Patinhas me segura mais agora. Tá, beleza. Já fiz conta, já vou mandar o dinheiro da prestação, já vai pagar, já vou pagar um pneu que eu botei lá e tal. E assim, tô tranquilo. Terminou de descarregar, enlonei o caminhão e saí. Quando eu tô no portão de trás do Ceasa de Campinas, quem conhece lá sabe que tem um posto de combustível. O caminhão pó, 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 Engasgou. pó, pó, pó. Faltou diesel. A bomba esticou a mangueira e não alcançou a chegar no tanque. Aí o frentista veio. Bah, que azar, né? Mais um pouquinho, chegava. E eu comecei a chorar. Não sou chorão, Uhum. né? Comecei a chorar, 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 chorar. Ele disse, ô moço, o que foi que aconteceu? O que tá bem? Eu disse, não, eu tenho muita sorte. Por quê? Porque Deus é comigo. E ele... Mas rapaz, mas por que isso? Não. Daí contei, ele começou a chorar. Ele era um cara desviado dos caminhos do Senhor, né? E ele assim, nossa, tu estás agradecendo, senão eu aprendi que eu tenho que ser grato. Fiz um propósito com Deus que a partir de hoje eu vou agradecer por tudo. Então eu tenho que agradecer porque foi melhor aqui, que nós Do vamos botar que? num galão, Aham. do que se fosse na metade do caminho e não tinha chegado, agora o meu compromisso está concluído. E dentro do Ceasa era o valor mais caro que tinha de combustível, né? Uhum. Aí eu assim, pode encher o tanque aí agora. Enchi o tanque, fui viajar e não parou por ali. Descarreguei, carreguei no mesmo dia, já peguei o adiantamento do frete do piso também e tô vindo embora. Quando eu tô subindo uma lombinha assim, eu encontro, adivinha quem? Aquele caminhão que eu sempre dizia que era o meu sonho ter. Sério? Parei, passei, quem conhece lá, passei o 56 da Bandeirante, que é uma balança que tem a balança, tem o 56, o posto. Parei lá, encostei meu caminhão na subidinha assim, o cara chegou do lado e parou. Eu olhei e ali Deus falou comigo mais uma vez.
Tá preparado? Meu céu. Olhei. Tem alguém falando comigo. Tu ouviu? Ouvi uma voz. Tá preparado? Quero ver se tu tá preparado mesmo. E ali veio várias turbulências na minha vida. Mas eu agradeci em todas elas. Todas elas. Passando pela prova e, meu Deus, obrigado. Sempre entendendo que tudo cooperava para o bem. E quando cheguei em casa, comecei a descer a serra de Curitiba. Meu telefone toca, um empresário da cidade lá me liga. Diz assim, rapaz, estamos criando uma associação aqui de caminhões. E era para ela começar com 100 caminhões só dos empresários aqui. E agora nós vamos abrir para o povo. E tu conhece o povo, tu é do povo. Tu tem que vir trabalhar com isso. Ah, cara, eu não posso. Eu ainda devo 50 mil reais. Não era para um pedacinho para cada um. Eu sou obrigado a trabalhar no meu caminhão, porque eu tenho a prestação. E daí vem uma comissão boa. E, não, vem aqui, faz a proposta e tal. Eu disse, não, mas... Enfim, chegou em casa, começou a mudar a minha história. E ali eles fizeram uma proposta de eu parar de viajar no meu caminhão, botar um motorista, e eu ficar trabalhando na associação com vendas, né? Uhum. Com vendas e associativismo. E eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, né? Sempre foi o meu propósito. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu pequei muito contra mim mesmo, me doando às vezes, né? Mas tenho certeza que a consciência limpa é que fiz por amor e faria de novo. Talvez de uma maneira diferente, mas faria de novo tudo que fiz. E se eu disser que mudaria alguma coisa, de repente eu estaria estragando o aprendizado, né, que Deus me deu. Então eu cheguei em casa e não fui mais no caminhão. Depois de 60 dias sem vir embora, viajando fora para pagar a conta, cheguei em casa, ganhei aquele abraço apertado da mãe, né? E fui lá nessa empresa, fiz uma proposta lá na época. Eles aceitaram a minha proposta e ali até o Beto fez umas viagens no meu caminhão. E depois o Jackson, o Beiço, já retornou pro meu caminhão, já chamei ele, ó, vai trabalhar no caminhão. E dali em diante eu não viajei mais. Isso foi em 2015 já, 2014 para 2015. E dali até hoje estou viajando, ainda faço parte da associação, cheguei até a presidência, hoje faço parte da tesouraria da associação, tem que ter a rotatividade, né? Estamos aí com quase 1.000 caminhões associados, Puxa. né? E É uma cooperativa de caminhões? é uma associação, né? A cooperativa tem fins lucrativos, a associação não, né? A associação tem uma empresa que administra ela, ganha um X por placa para administrar, e ela tem um fundo caixa onde a pessoa deposita e ali tem os seus benefícios. Nós temos diesel mais barato, temos recapagem de pneu com preço diferenciado, e além disso a proteção do caminhão, né? Ah, entendi. E a proteção do caminhão, né? E começamos a participar ali, e aí Deus foi prosperando, surgindo oportunidades, né? Até vir aparecer aí a internet, né? Eu sempre tive um sonho de customização de caminhões, gostei muito disso, a gente começou a customizar, fiquei conhecido por causa dos caminhões customizados, né? E hoje a gente tem uma empresa também que faz todo esse trabalho de customização, tapeçaria, suspensão, enfim, terceirizamos alguma coisa. E a gente trabalha com isso até hoje. E daí veio também o Instagram, Sim. o YouTube, e estamos aí fazendo acontecer. Que legal, cara. Que história bacana. Diante de tudo isso que aconteceu na tua história, isso vai te conectando com muita gente, com muitas situações, com muitas necessidades também. Diante de tudo isso que tu vem construindo, né? Quais são as maiores dificuldades hoje do cara que está na estrada? Vamos lá. Eu acho que a primeira dificuldade de um pai de família na estrada é a saudade, né? Sim. Porque já é difícil para a gente sair de casa e voltar e deixar os filhos em casa, a saudade quando chega. Ainda mais aquele pai de família que fica aí 10, 15, 20, 30, 50, 60 dias fora de casa. Mas a dificuldade na estrada hoje está vários âmbitos, né? Segurança, né? Segurança. A falta de apoio para o motorista, né? Ele não ter um lugar, um ponto de apoio especial para ele, não ter aquele cuidado, né?
a polícia que muitas vezes, né, não generalizando jamais isso, mas que muitas vezes é para proteger e acaba prejudicando, né? E qual é o estado que mais dá problema com polícia? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro sempre foi um lugar difícil aí com a polícia, mas tem bastante lugares aí que hoje melhorou muito, né? Com a chegada aí da internet, Sim, né? Da câmera, todo mundo tem câmera, e tal, câmera. os caminhões com câmera, e tal. Isso ajudou muito, né? Mas ainda tem aquele prevalecimento porque é o ego, né? Uhum, Infelizmente é o ego. O cara, estudou o ego, daí de repente o motorista, eu sou um profissional. Daí o motorista, aquele ditado, posso te querer mijar no cachorro, uhum, né? Sendo que a gente tem que respeitar todo mundo, sim. independente de classe social, né? Então, às vezes, o cara chega com uma certa ideia, um tom do bom dia errado, o cara amanheceu com um dia torto, Uhum. já vem o ego, já não baixa a bola, o policial já se ofende também, aquela coisa toda. Porque eu costumo dizer o seguinte, cara, é muito fato. Um exemplo, quanto tempo tu passa dirigindo dentro do teu carro hoje, durante um dia? Durante o teu dia, quanto tempo em minutos Cara, dentro do teu carro? eu vou ficar aí meia hora, 40 minutos. Meia hora. Você já parou para pensar que o motorista de caminhão, essa meia hora é o horário que ele para descansar? Uhum. Cara, quando eu faço uma viagem maior aí de tipo 3, 4 horas, eu penso muito, pá, o cara que vive na estrada, é uma missão dele, cara. Ele tem que gostar muito daquilo ali. Tem que amar. E muitos vão por necessidade, sabe, né? Uhum. Outros porque gostam, né? E, enfim, é um trabalho como todo ele, né? Todo trabalho é digno. E tu não pode desfocar, né? Não, O problema não é o tu tá ali sentado, é o nível de atenção, de foco que tu tem que ter o tempo todo, porque um erro durante essas horas ali do dia custa a tua vida, né? é. E a vida de outra pessoa, né? Sim. Enfim, então é o que eu sempre falo. A fadiga, tu não cansa, tu não fica mais irritado. Uhum. Daí tu imagina um cara que começou a jornada de trabalho dele aí 6 horas da manhã, vai até 8 horas, 10 horas da noite aí, ele tá cansado. Uhum. Ele às vezes chega no final do dia, esquece de dar uma seta mesmo, Uhum. ou aquele excesso de confiança pode dar problema, pode. Isso é fato. E onde às vezes é mal compreendido, né? Sim. Então eu acredito que o transporte hoje, o motorista, ele falta esse tipo de compreensão. Como em 2016, né, naquela grande greve do impeachment Uhum. da Dilma e tal, enfim, o caminhoneiro foi chamado de herói na pandemia, mas muitas vezes ele também é chamado como bandido, né? Sim. Então isso é uma coisa muito dolorosa. Reconhecimento eu acredito que todo mundo tem que ter, mas eu acho que o motorista de caminhão hoje, ele merece ser reconhecido diferente, Sim. como um profissional diferenciado. Hoje, o Brasil depende do caminhão. Sim. E o caminhão sozinho não é nada, ele é só uma Uhum. máquina. Tem que ter o quê? O caminhoneiro, o motorista, né? Então, acho que sim precisa de ter um reconhecimento maior, uma qualidade maior, onde parar, assim, o cara se sentir em casa. Porque eu sempre dizia, eu tenho minha família em casa e a minha família na estrada. Fiz vários amigos em todo lugar desse cantão do Brasil por onde eu andei aí. É, tenho amigos, deixei história para trás, né? E conectei com muitas pessoas. Mas falando no transporte, hoje o transporte, não estou falando nem no âmbito financeiro, que precisa melhorar muita coisa, né? Mas falando agora direto com um profissional, com um motorista, ele precisa de ter mais dignidade e respeito, essa é a palavra. E quando tu fala isso, tu fala de uma estrutura ou também de uma estrutura que dê a ele uma qualidade para quando ele para num posto e ter essa qualidade? É disso também? Exatamente também, por quê? Se criou uma cultura muito diferente aqui agora, porque, um exemplo, tu tens a tua barbearia, certo? Uhum. E automaticamente tu tens o estacionamento para a tua barbearia. Sim. Então tu gostaria que chegasse ali e estacionasse só quem fosse teu cliente. É, nos espaços, sim. Não acontece isso, Uhum. mas Tá, é normal isso acontecer, tá. né? E o transporte cresceu muito no Brasil, né? Cresceu muito no Brasil. E os caminhões cresceram de tamanho. Então, um Uhum. posto de combustível que tinha aí 400 vagas, hoje essas 400 vagas se tornam em 200, Uhum. certo? E é automático tu querer fidelizar, porque se o cara é teu cliente, tu quer atender ele melhor. Isso é fato, Sim. não tá errado, né? Porém, o que acontece? O cara tá cansado e o sono não avisa a hora que vai chegar. Aí, de repente, ele tá com sono, ele quer parar para descansar, mas ele não abastece naquele posto. Porque a jornada de cansado, pegou uma fila. Hum.
Ele chega naquele posto, muitas vezes ele é barrador, tu bota aí no mínimo 100 litros de combustível. Hoje 100 litros de combustível é R$ 600, Uhum. Ou certo? tu não Ou pode tu não parar. pode parar, entendeu? De repente o cara tem uma carta frete, tem que abastecer o posto, ou trabalha em uma empresa, e ele tá cansado, e aí ele é chotado daquele posto. Torna a falar, não por culpa do posto, Uhum. né? Mas a fadiga chegou naquele Sim. momento. Aí ele não pode parar num acostamento, num ponto de apoio, porque ele é assaltado, ele é roubado. Uhum. Então eu digo, é nessa situação, é por falta de consideração. Porque, um exemplo, tem pedágio, tem rodovias pedagiadas. Tem rodovias que não, mas tem muitas rodovias pedagiadas hoje, né? Tinha que ter um ponto de apoio, uma parada para esses caminhoneiros, né? Aí para ele poder descansar, ou aquele 1 hora de descanso com dignidade e com segurança, Uhum. né? Porque hoje que a tecnologia, um exemplo, está acontecendo muito aqui na região nossa aqui, o roubo de módulo dos caminhões, ou seja, o módulo. Antigamente o caminhão era uma bomba injetora e um fio e Sim. o base deu. Hoje não é módulo para iluminação, é módulo para ignição, é módulo para tudo. E Ah. esses módulos, não sei se por uma facilidade do engenheiro, é bom, mas também ficou muito fácil. Hoje com 5 minutos, o cara aí tira cinco módulos de um caminhão aí e dá um prejuízo até de R$ 80.000, certo? Mas isso fica muito exposto, então, Enfim, uma tampa, um exemplo, chama ECA. O Scania se chama ECA. O que é essa ECA? Nada mais é que o robozinho que faz a embreagem do caminhão, Tá. caminhão automático. Isso aí são 4, 5 parafusos ali. O cara tem e fica em cima da caixa, não é uma coisa fácil. Outro embaixo, ou a bomba do ar, ou o módulo do motor. É só um encaixe, um plug, um parafuso. Mas Uhum. enfim, o bandido ele tem facilidade para Tem. isso, né? Então o cara para o caminhão aí, num certo lugar, sem segurança. E é levado isso, muitos já não conseguem mais arrancar. Certo? Porque, Hum. por exemplo, um cara que tem primeiro que o seguro não cobre isso. Primeiro tem que ter a tua franquia. Talvez o valor não atinja a tua franquia. A tua franquia hoje, um caminhão de R$ 1 milhão, a franquia é de 3%, Ixi. certo? Uhum. Ou de 5%, ou de 7%, conforme o seu benefício, Uhum. a sua O- instituição, né? Sim. Enfim, o cara tá ali, correndo atrás da prestação, chuleando, dá, Uma franquia de 30 a 30 70 conto, mil. acabou, não arranca mais. Então hoje o transporte está sofrendo com isso, né? A falta de segurança e a falta de consideração. Não generalizando, eu sei que existe muito, mas é uma coisa que acontece hoje no transporte, né? Tu para no lugar e se tu não abastecer, tu tem que tirar. E na tua visão, tu que é um cara que está dentro do negócio, assim, né? Esse investimento nessa estrutura caberia a quem? Eu acredito que caberia a rodovia pedagiada, Tá? né? A concessão, né? Uhum. Na concessão já pensar Isso. Eu nesse acho que tipo de nada mais situação. justo, a concessão. Hoje nós temos aqui em Palhoça, né, um ponto de apoio muito top criado. Quem passa lá, às vezes não sei se tu percebe, desceu ali o Morro dos Cavalos ali e tal. Aham. Chegando onde era o antigo pedágio, tem uma placa que diz assim, ó, vagas para 30 metros, vaga para 25 metros, vaga para carreta. Descendo o Morro dos Cavalos daqui para lá? Daqui para lá, passou a polícia, não tem a polícia ali, passou Tá, aquela ponte, tem a polícia, tu já vai ver a placa. Tem luzinha acesa lá dizendo tanto de vaga. Ali tem uma passarela, tá. certo? E do outro lado, da mesma forma, quem vem sentido Uhum. sul. Quem vem sentido sul, passou a Palhoça à direita. Câmeras, tirou o ticketzinho para entrar, o ticketzinho para sair. Por enquanto ainda não estão cobrando, mas que se cobre de dignidade, tá tudo certo. Uhum. Eu acredito que o problema do transporte hoje, claro que a gente paga muita coisa, quer economizar, mas eu acredito que é muito melhor tu pagar aí, sei lá, uns R$ 10 ou R$ 20 de estacionamento e tu dormir tranquilo e tu ter aquele teu sono, né? Ter um lugar para te tomar um banho, ter um lugar para te Uhum. descansar com segurança e saber que tu não vai ser lesado, né? E nem vai ser enxotado dali, Sim. né? Eu acredito que isso é muito importante no transporte. Caberia sim a concessão, onde é pedagiado, e caberia ao governo, né? Sim. Federal aí fazer algo pensando nesse âmbito, né? Porque o transporte cresceu muito, os caminhões cresceram de tamanho. Hoje no Brasil a gente tem caminhão de até 30 metros, Uhum. normal, né? Tem caminhões com vários que puxa aquelas, Sim, sim. enfim, mas é caminhão Aí, especial. são... Mais caminhões de 30 metros aí, que é muito comum de ver na nossa região. Com E bitrens e tudo, bitrem, aumenta rodotrem, muito, né? enfim, é isso aí que acaba dando esse problema. E aí a falta de lugar para parar, falta de segurança, né? E aquele risco, né? Além do risco na estrada, tu tá todo dia arriscando ali, né? Aquele risco que nós temos de 30 minutos, que a gente falou, Uhum. dentro de um carro,
o cara tá de manhã à noite aí, sem contar Sim. aquele que tem que andar a noite toda, enfim, conforme a sua carga horária de trabalho, e não ter onde parar a hora que dá aquela fadiga. Então, isso eu acho muito triste, né? E humilhante. Eu vou falar humilhante, essa palavra é forte, mas é verdade. Tu chegar num lugar com vontade de fazer uma necessidade, não tem um lugar digno para te parar, né? Tu não tem um lugar digno, tu vai sair para fazer uma necessidade, quando tu voltar, tu não sabe se o teu caminhão vai estar certo ou vai estar errado, ou se alguém vai mexer. Uhum. Enfim, isso é constrangedor, né? Então, hoje, Sim. eu acredito que a maior dificuldade hoje no nosso transporte, além das dificuldades de administração, de ganhar dinheiro, que está bem difícil, Uhum. diesel que está caro, enfim. Mas agora estamos falando de economia, né? Agora estamos Uhum. falando do caminhoneiro e Sim. do transporte. E também para a transportadora, né? Porque se o caminhoneiro tem um lugar digno e com segurança, o equipamento de Facilita. trabalho também vai estar. Sim. E o cara com uma qualidade, trabalhando tranquilo, com a cabeça limpa, vai dar mais produtividade também. Mas sim, Isso é com fato. certeza. A qualidade da malha rodoviária melhorou muito nos últimos anos ou ainda é um problema grave? Assim, ó, melhorou, né? Em vista do que era, melhorou bastante. Mas ainda tem lugares que precisam ser bem melhorados, né? Qual é Uma, as regiões piores? hoje, assim, nós estamos com um problema, a Regis Bittencourt hoje, é Poxa, uma, São Paulo? cara, é uma trepidação imensa. Tu anda com um carro, tu não percebe, tu anda mais na faixa da esquerda, Sim. né? Mas às vezes tu vê um caminhão, mas por que esse cara tá na esquerda? Ele não tem condições de andar na direita. Uhum. Trepidação, buraco. A Regis está é, é grave, Mas a Regis, ela não é pedagiada? sim. Mas eles acabam emendando pista, faz aqui. Ah, sim, sim, sim. Enfim, precisa de uma melhoria, de uma atenção na Regis. O norte do Paraná que também ficou um tempo sem concessão. E tem uns buracos perdidos também, trepidação 153, enfim, várias rodovias aí, a gente for citar aí com Uhum. bastante. Sem Certo. contar o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul agora está com bastante lugar ainda interrompido, né? Por falta de Por pontes. conta Isso, aham, tá. da chuva e tal. Enfim. Essa exposição tua, hoje tu tens um canal forte aí, YouTube, Instagram, com muita visibilidade. Vocês tiveram uma ação agora já que foi tocado no assunto do Rio Grande do Sul, nas enchentes ali, né? Vocês estiveram lá fazendo um Sim, apoio. Conta tive, um pouco pra gente o que que tu tive, viu lá. mas não participei de resgate, até porque não tinha jet ski, nem tinha barco, né? Uhum. Não participei do resgate, mas participei junto com os ISO lá, a gente fez um movimento e junto com os ISO que eu digo é o nosso nome que a gente botou para se movimentar, mas sozinho a gente não conseguiria nada, né? Sim, Foi sim. as pessoas, né? E o Bento Eventos lá também, o Bento, um abraço pro Bento, fi- firmou com a gente ali e as pessoas que confiaram, né? A gente participou da grande parte de arrecadação, bem no início aí, eu tenho alguns clientes e amigos, o Brian da Caninha 95 lá de Gravataí, me ligou e foi onde deu o start, a gente já estava com vontade de fazer alguma coisa, mas nos deu o start e o norte. Por quê? O que aconteceu? Gedão, não tem água. Cara, Não tem água. E é o seguinte, a água por tudo aqui não tem água. É uma ironia, né? pois é. Água por tudo e não tem água. E ele tem uma cachaçaria, ou seja, ele embala a cachaça, Uhum. né? E ele assim, eu vou pegar agora as minhas garrafas, e eu tenho poço aqui, e vou engarrafar tudo que eu tenho. Tirou os rótulos de tudo, engarrafou tudo que tinha e saiu distribuir. Ele disse, eu quero comprar água. Uhum. Eu disse, não, cara, mas sua empresa já está parada e a gente sabe como é que funciona. Não, eu quero ajudar. Eu sinto, consegue vir com o teu caminhão para buscar, que eu vou dar um jeito. Aí saiu e os fizemos 2, 3 ligações, conseguimos comprar um caminhão de água na primeira e a gente viu o potencial que tinha. A gente mandou, acho que em litros, eu não sei dizer quantos milhões de litros que a gente mandou, mas vou te dizer assim, foram mais de 12 carretas de água que a Cara, gente mandou para o Rio Grande do Sul, sem contar mantimentos, roupa. Era até meia-noite, 1 hora da manhã carregando. E, enfim, a gente fez muita coisa e ainda está fazendo. Hoje a gente está com uma ação. é, Antes de falar da ação, quero te falar uma experiência que eu tive lá no uhum. Rio Grande do Sul. Daí o que aconteceu? Começou automaticamente, começamos a se movimentar nisso. E nesse movimento as pessoas começaram. Hoje todo mundo cria um grupo de WhatsApp assim, né? Sim. Grupo disso, grupo daquilo, grupo de tal. E daí só, aqui não tá chegando alimento, aqui não leva para lá porque não tá chegando para cá. Conversamos com o Peppa e o Zé Gadelha e o Brian, né? Os apelidos dos nossos amigos, eles. Porque o Zé Gadelha tem a transportadora dele, ele parou a transportadora dele, não tinha até como Sim. trabalhar. Um caminhão embaixo d'água ele também tava. O Peppa tem aquelas van
de entrega, carrega Sim. remédio, coisa, faz Uhum. entrega. Não é van passageiro, van de Sim. entrega. Parou as vans dele, o que nós fazia? Nós levava a água lá pro Braia, porque a água vem paletizada. E o Tá. Braia tem empilhadeira, o pavilhão dele tava parado, as carretas de água chegavam lá e descarregavam. Os meninos botavam nas vans e saíam distribuindo. O Zé Gadelha, focamos o alimento e as roupas. Tinha uma equipe lá separando. Aqui, a gente já separava a roupa que era infantil e tal. Uhum. Fizemos um mutirão ali no Bento, ali, que foi coisa linda. Tá? E o pessoal ia lá e a gente começou, enfim, carregava os caminhões, já chegava lá e distribuía. Até que chegou uma ligação para nós, dizendo que até uma causa muito nobre, quem puder ajudar e quem puder vestir essa camisa, tá? Sobre o autismo, tá? Uhum. Sobre o autismo. Muitas crianças com autismo e tinha um menino que perdeu o dinossauro e ele precisava daquele dinossauro, velho. Uhum. Eu não entendo muito sobre autismo, mas ele queria o dinossauro dele. O hiperfoco dele É, no isso, brinquedo. era aquele brinquedo. E ele tava com aquilo ali e tal, e pra cá e pra lá, e queria, e chegou e nós fomos lá no Giasse e compramos esse dinossauro e mandamos. E aí, quando chegou esse dinossauro lá, gravaram um vídeo agradecendo e tal, que esse menino calmou, até os remédios diminuiu. E aí chegou a nós que tinha uma casa lá com mães de autistas, ou seja, porque o que aconteceu? A maioria das pessoas, como tinha poucos professores, foram se especializando para ajudar os pais e os filhos. Uhum. Então, um se especializou na área. Como não estava tendo escola, não estava tendo nada, e não tinha nem onde comprar as coisas, né? No Rio Grande do Sul, teve uma mãe que parou a casa, mães de autistas, tá? Até era uma ponta aqui, através do pastor Telmo, aqui da Tá. aba, Uhum. que chegou esse telefone desse camarada lá, o pastor Telmo mandou alguma coisa para lá, e esse rapaz lá falou com o pastor, como é que é o que da igreja ali, mestre, o barbudinho, o carequinho lá, o teu amigo lá, esqueci agora o nome dele. Ele também passou o contato de alguns pastores lá, das igrejas, porque as igrejas fizeram um grande trabalho lá, Sim. um grande trabalho. Uhum. Daí, através do pastor Jean e o pastor, que é professor, agora esqueci o nome, o Éder, passou o contato, né? Então um passou o contato pro outro, e chegou em nós que tinha um lugar que tinha 30 crianças autistas. E aí a gente fez uma ação para mandar só coisa de criança. Uhum. Cara, e foi surpreendente. Nós enchemos um caminhão 3/4 baú só de fralda, todinho, lenço umedecido, brinquedo, tá? Criança vindo doar o seu melhor, tá? Porque Uhum. doar aquilo que não presta é Sim, fácil. sim. Doando o seu melhor, cara, tá? E aí foi dando uma emoção em nós, e aí os estamos chorando, cara. Disse, não, esse nós vamos lá levar. Porque até Uhum. então nós estava daqui e não tinha. Até o Messias foi junto e a gente saiu daqui e foi. Chegamos lá no Braia, porque até então a gente queria ver como é que estava sendo distribuído, a gente só via por foto. Sim. Chegamos lá no Braia, conversamos com ele, depois fomos. Mas antes de chegar no Braia, a gente foi lá, paramos lá, caminhão carregado até a boca, tá? Qual a cidade que vocês? Em Cachoeirinha, nós Cachoeirinha. chegamos. Chegamos na cidade de Cachoeirinha, olhamos assim, saiu 4 mulheres, 4 guerreiras, tá? Olhamos assim um pro outro aí, o Ziz e o Messi. Bah, só tá essas 4 mulheres que vão ter que descarregar esse caminhão sozinho. Tá morto, a gente tava cansado, mas nós vamos descarregar. Cara, pensa, me despertou várias motivações o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Dentro de mim, assim, a capacidade que o povo tem, Uhum. né? O poder realmente emana do povo, Com certeza. tá? E abrimos as portas daquele baú, começamos a descarregar, a pessoa passava de a pé, passou um cara de bicicleta, já largou a bicicleta, que ajuda, já começou a ajudar, Uhum. e o outro, não, já ligou, não, já uma mensagem, quando viu o Brian, disse, tá, não, tô aqui descarregando. Quando vimos, já tava numa multidão descarregando o caminhão, e me chamou muita atenção que quando nós começamos a tirar primeiro as coisas, né, tal, mais pesada, e chegou assim, quase no meio do baú, só fralda, assim, sabe? Quando chegou na fralda, uma senhora, uma jovem senhora, começou a chorar, mas chorar. Chorar, chorar, chorar. Foi, senhora, se machucou? Porque nós estávamos até brincando, descarregando, porque assim, quando tu faz com amor, com alegria, Sim. não fica um fardo pesado. Paz no coração, ele é. E Uhum. aquela alegria descarregando aquele caminhão. E frio, tá? Frio. Ela começou a chorar. Só por que tá chorando? Ela assim, porque nós tínhamos, antes de você chegar, nós abrimos ali um pacote com 48 fraldas e nós estávamos racionando 3 fraldas naquele saquinho Uhum. para mandar para os abrigos
porque não tinha mais fralda. Nossa. E eu assim, e lenço umedecido? Ela assim, não, isso aí faz tempo, nós estamos lavando com água quente, as crianças, né? Então daqui, ó, aquela satisfação e caixa de lenço umedecido e de fralda descartável e brinquedo, aqueles brinquedos para autista de pecinha para montar e tal. E aquela alegria, descarregamos tudo aquilo, enchemos a casa. De repente o telefone do Zizo toca. O telefone do Zizo toca. Ô, vocês estão aí, que eu vi nos stories que vocês estão em poder da internet, né? Que vocês estão aí em Gravataí. Tem uma criança precisando daquele leite de 0 a 6 meses. E a gente tinha entregue ali de 2 a 4, ou de 1 a 3, uma coisa assim. E eu disse, pai, veio, a gente entrega, ele chamou, vocês conseguem ceder? Nós tinha entregado ali um leite desse, porque a gente está precisando, mas de 0 a 6, tem onde comer? Aqui não tem onde comprar. Mas nós temos esse leite. Nós ganhamos esse leite. Nos deram 2, nós chegamos com doação, recebemos um pedido, e o lugar onde a gente fez a doação nos doou. Ah, eles tinham Eles esse tinham lá. o leite lá. Eu disse, daí aquilo ali, nossa, que legal, né? Daí, mesmo quem estava precisando conseguia doar alguma coisa. Repartindo. Ninguém se prevalecia nada, repartindo. Aí entregaram aquele leite, deram 2 para nós e fizeram uma pergunta assim: onde é que é esse endereço? Em tal lugar? Não, peraí que nós vamos mandar um lá levar. E já pegaram um e já levaram, e o outro era para outro endereço, e já saíram com aquela loucurada, e as famílias fazendo aquilo aí. Dali a gente foi para os nossos pontos de distribuição. Chegando lá, eu assim, já era noite, acho que era umas 7 horas da noite, 8 horas. Eu assim, eu quero ir lá ver como é que tá. Daí tem uns bairros ali que são meio perigosos, né, e tal. Não, vamos em um lugar e tal. E aí ficou o que a gente tinha mandado também, aquelas pipoquinhas, algumas coisas, porque tava pedindo coisa para criança. A gente também levou para os nossos pontos de entrega. Aí o Peppa assim, não, vamos lá nas meninas da Kombi. Menina da Kombi. Não, vamos lá levar. E justamente foi o dia mais frio que tinha dado até aquele momento. E tinha chego lá no nosso ponto de doação uns 3 fardos com aqueles aquelas mantinhas fininhas. Sim. A gente tirou aquele fardo e por fora do fardo vem tipo um carpê desse que tem aqui no teu chão. Um carpê firme. Então a gente botou um fardo daquele dentro da... Quando a gente vai aproveitar e vamos levar. Pra ver onde é que eles estavam passando, porque a gente queria ver, né? E os Is, mas será que nós... Não, vamos. Então vamos. Rapaz, e saímos. Saímos, chegamos num lugar, na Ponte do Guaíba, assim, pro outro lado. Chegamos lá e o cara assim, estão precisando de alguma coisa, de comida e tal, nas barraquinhas, turma, tudo na beira da estrada. Preciso de alguma coisa e tal, pessoas que não quiserem ir para os abrigos, que deixaram suas casas, né? E estavam abrigadas, pegaram o seu carro e vieram para a beira da estrada, tudo mundo. Frio. Tá precisando de comida? Não, comida nós temos servido, bem servido. Daí nós perguntava, e cobertor? Não, se tiver, mas estava tudo encarangado. E começamos a distribuir cobertor, então assim, ó, onde a gente perguntava se queria alguma coisa, ninguém pegava mais. Não, para hoje a gente tem. Certo. Porque sabia que ia voltar no outro dia. Todo mundo com esperança daquilo acabar em um certo momento, né? E também de não acumular, porque alguém ficaria sem. Exatamente. Ninguém se prevaleceu. Tá, saímos dali, a gente doou essas coisas e tal. E, não, vamos lá ver se a gente consegue chegar lá e tal. Chegamos. Lá os policiais apoiaram, tal, todo mundo ajudando realmente, tá? Porque... Não. Ajudando a polícia a entender o que o povo fez. O Rio Grande do Sul foi o povo, tá? O povo pelo povo. Foi o que aconteceu. Uma decepção aí com a política, tá? Uma decepção muito grande. Com a política, não. Com os políticos que estão no poder no momento. Decepção muito grande. E aí a gente veio, né? E voltou, chegamos numa Kombi, onde nessa Kombi estava a Kombi estacionada e um puxadinho assim de lona para a tela no meio da pista, assim, da estrada. E nessa Kombi tinha 3 meninas. Uma de 2 aninhos, uma de 4. Não, eram 4 meninas. Era 4. Uma de 2, uma de 4, uma de 6 e uma de 8. O pai no banco da frente da Kombi. Atrás a mãe que é de 2 no colo e um colchão estendido dentro da Kombi. Um colchão assim, de pé no guarda-rei, no meio da BR, da parada BR, né? Porque tinha chovido um dia antes e era descer automaticamente e molhou tudo, né? Não tinha, era no chão. E aí eu vi que um senhor botou a cabeça assim, era o pai da família ali. Não, era o vô, tá. da família. O pai estava na frente da Kombi.
E as meninas desceram ali e tal, porque já conheciam os meninos. E a gente levou pipoca, levou um todinho e tal, aquela dignidade, né? Aquela Uhum. alegria e tal, fazer tal. E aí eu percebi que uma tava sem meia e de chinelo, mas era frio, mano, frio. Aí ela assim, ô tio, vocês não têm meia? Pá, um olhou pra cara do outro, porque nós não saímos prevenidos com roupa, saímos lá, Uhum. bah, não tem meia, não tem meia. Quando eu olhei o ZH dele, já tirou o sapato dele, já tirou a meia do pé e já deu pra menina. A menina voltou, saiu, foi pra dentro, ela foi botar a meia, né? Foi botar a meia. Daqui a pouco ela volta sem meia de novo. Ué, falei, meu filho não botou. Ela disse, não, tio, não era pra mim. Eu tô bem, eu vou dormir dentro da Kombi. É o meu irmão, tinha um irmão de 14 ou 13 anos, que tá ali, e ele vai dormir na rua, não cabe ele na Kombi, é pra ele. Então assim, ó, uma menina de 8 anos, tá? Ela praticou uma empatia tão grande e ali meu coração caiu no chão. Ali me deu um remorso, um negócio ruim. E eu já peguei, já o outro já arrancou a meia também, já deu pra menina pra ela não ficar sem meia. E eu fui assim, olhei o menino deitado em cima de um papelão, um cobertor. Aí a gente pegou e deu pra ele a capa que tinha, que é o carpê, pra ele botar em cima daquele papelão. E ali eu disse, rapaz, tá bom, vamos pra casa. A gente vê aquela imensidão, aquela escuridão, um breu, tá? Tu não enxergar nada numa cidade, tudo apagado, apagado, tudo Meu sem energia, Deus. sem nada. E ali eu vi aquela situação catastrófica e assistindo aquelas reportagens e um dizendo que tem que esperar fulano liberar porque não tem o que fazer. Não tinha, sempre teve o que fazer, sabe? Foi uma imprudência dos governantes, sim, tá? Talvez estavam perdidos, porque foi uma situação de Uhum. calamidade muito grande, né? Mas num local que eles acabaram querendo sempre uma oportunidade política para alguma Uhum. coisa e não pensaram no povo, sabe? Enfim, voltamos e eu fiz uma promessa quando saí, porque ele perguntei onde é que ele morava e ele apontou assim, ó, ali é minha casa. Tá vendo aquela cruz ali é uma igreja, do lado é a minha casa. Onde tem casa lá? Só pontinha telhado, tudo debaixo d'água. Meu E Deus. eu fiz um compromisso para ele que eu ia ajudar ele de alguma forma depois que acabasse. Ele era um funcionário público, trabalhava de ajudante no caminhão pipa da Uhum. prefeitura, um cara trabalhador, só que estava ali de mão atada, não tinha nem o que fazer. E eu fiz um compromisso que eu iria ajudar. Só que a gente tem as limitações, Uhum. né? E chegou em casa, parou, daí o turma começou a mandar roupa e coisa, a roupa não precisa mandar mais, porque não precisa, aquela coisa tal e tal. E alimento, e daí começou a sobrar. Nós conseguimos tantas águas que ainda tem um pouco de água lá no Braiana, para ser Uhum. bem sincero para vocês. Porém, agora começou a reconstrução. Essas famílias voltaram para dentro de casa, não tem mais nada. Uhum. Aí chamei o Zizo, com o impulsionamento do Vaelto, nosso amigo. Assim, vamos fazer uma ação, usar a internet, fazer uma açãozinha aí. Eu vamos comprar faço o custo e vamos comprar um ar-condicionado elétrico para caminhão, um ar-condicionado elétrico. Ele tem um valor de R$ 9.000, tá? Uhum. Ou 5.000 no Pix. E aí criamos uma açãozinha de 9 centavos para quem quiser ajudar, né? O Rio Grande do Sul, porque tem muita gente que tem vontade, mas não sabe como. Sim. E aí fui atrás da FAIMEC, do Ado, que é um amigo meu, faz parte da minha história, da minha compra dos caminhões, enfim. Mas ele tem uma fábrica de imóveis no Turvo. E eu falei para ele, show, cara, como é que é para nós comprar um guarda-roupa, um multiuso, uma coisa assim? Ele disse, não, faço o guarda-roupa a preço de custo para ti. Uhum. Eu só vou botar a matéria-prima, enfim. E a gente já foi lá, já adquiriu 100 guarda-roupas, Uhum. tá? E vai ser entregue agora dia 10, a ação tá rolando, a gente já foi lá, já deu o passo na frente, já encomendou. E eu quero ir pessoalmente lá entregar para aquele pai, para aquelas meninas que eu prometi, como para outras famílias, para a gente ajudar. E o valor dessa ação a gente vai designar para fazer isso, né? E não parou ainda, né? Muita gente acha que acabou, mas não. Tá uma Uhum. calamidade. Sim. Ah, mas vai muito dinheiro para o Rio Grande do Sul. Gente, vai, vai, mas não sei quando. Se vai sair tantos milhões, tenho certeza que vai chegar a metade, né? Porque a gente sabe, Uhum. infelizmente, como é que tá Sim. os governantes, mas enfim, vai. Mas tem gente que precisa para já, para hoje, né? Uhum. Pessoas com roupa que ganharam dobrada
em cima de uma tábua, comendo sentadinho, porque não tem uma A mesa. infraestrutura foi destruída, né? Foi. E daí tudo é muito simples. Eu não sei quantos mil habitantes tem Criciúma hoje. Hoje está em 220 mil. 220 mil habitantes. O PIB salarial daqui hoje é o quê? Sabe dizer, não? Renda per capita, não tenho esse número exato. Mas enfim, vamos falar o seguinte. Um casal aí que trabalha aí tem o seu salário de R$ 2.000 cada um, Uhum, vamos dizer assim, né? É R$ 4.000. Ou ele paga uma casa, ou ele paga um carro e se uhum, mantém. Como é que essa pessoa vai conseguir restabelecer aquilo, uhum. né, que já tinha conseguido? Então É, vai demorar, demora. é difícil. Então, se a gente poder potencializar, é o que a gente está fazendo. Mas não vai ser 100 pessoas, mas meu intuito não é essas 100 que eu vou ajudar, Uhum, é motivar mais pessoas a fazer isso, com certeza. né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, a ação está acontecendo, ela vai aí, acho que até meio do mês que vem. Quem quiser ajudar com 90 centavos, 9 centavos o número, né? Mas parte de 90 centavos, que tem a taxa da compra mínima. Sim. Então, se quer ajudar com 90 centavos, com 100, com 1.000, com 10, enfim, tudo é bem-vindo e vai ser destinado para alguém que merece. E eu digo assim, quem tiver condições de ir lá ver o que aconteceu, tá? É uma catástrofe, tá? Eu acho que a maior catástrofe brasileira que Uhum, já aconteceu, e sem contar as vidas que se sim. perderam, né? A gente só está dando um impulso. E aí, nesse caminho, eu me senti incapaz de algumas coisas que a gente queria fazer e existem regras, né? Uhum, E algumas pessoas que têm o poder na mão têm esse poder de fazer e não fazia com medo. Ah, mas se eu fizer isso, fulano não vai mandar uma verba para depois, ou enfim. uhum, Eu acabei entendendo que a política precisa de gente do bem, sim. tá? Porque eu aprendi assim, e escutei muito, que político é vagabundo, que político é ladrão, mas a gente não pode generalizar. Como existe o bom e o ruim em tudo, existe o profissional e aquele que não é tão profissional em tudo, nada mais é de que quem está, não precisa ser político, mas está na política, né? Eu Uhum, acredito que pessoas do bem têm que se botar, né? Tem que vestir a camisa. É chato, é uma missão. Se tornar público. Tu não precisa ser público. Esteja público por um momento. Não uhum, precisa exercer um cargo, fazer da tua história aquilo. uhum, Mas faça a sua parte. De repente, sei lá, eu vou a vereador porque é de baixo. E uhum, se começa, não que é menos um que o outro, mas não. Se tiver vereador bom, se tiver um prefeito bom, se tiver um deputado estadual bom, um deputado federal bom, o presidente vai conseguir trabalhar, uhum. né? Então a gente tem que criar uma Toda uma estratégia. estrutura. E isso me inflamou muito, né? A falta de coragem, essa é a palavra, de coragem e de dignidade de alguns políticos que se encolheram e Uhum, tentaram ter vantagem em cima de uma desgraça. Daí um cara chegou assim, mas fulano assim, cara, assim, um exemplo, tem muita gente que nem eu trabalho com uma associação, né, de seguro ou seguradora que seja, quem no meio. A pessoa passa por um acidente, certo? uhum, E já deu um prejuízo, correto? sim. Não adianta tu querer tirar vantagem. Uhum, Arruma e vai trabalhar. Ah, mas bateu o lado esquerdo, quer arrumar o direito. Gente, é das pequenas coisas que tem que fazer diferença. Se bateu o lado esquerdo, arruma o que bateu. Para uhum, que tu querer ganhar vantagem? exato. Ah, é para diminuir. Não, não existe diminuir. Prejuízo é prejuízo. É contabilizar e ressignificar. Uhum, Não é verdade? E aí as pessoas querem, desculpa, cobrar de um político, mas não se dão é. a dignidade pequena. Então, pessoas do bem que nenhuma fila querem furar, Uhum, né? Porque acho que a gente tem que ser prudente em tudo, né? sim. Começa É, pela. O político nada mais é do que um extrato da sociedade, né? é. Então, isso me despertou uma vontade de ajudar nesse lado. E, felizmente, hoje tem bastante político do bem já, Uhum, transformando e lutando, né, para fazer uma história diferente. Eu sei que um sozinho não consegue, mas se a gente se unir, pode tudo. Eu aprendi no Rio Grande do Sul que o poder realmente emana do povo e que tu para pensar. Tantas pessoas pelo mundo que se mobilizaram em prol de uma situação. uhum, Tu já parou para pensar se todo mundo entender verdadeiramente o que é isso? Buscar o conhecimento e cada um fazer a sua parte?
nós podemos melhorar e muito. Sim, com Então só certeza. precisa ser implantado isso e ensinado, porque Paulo diz, erreis por não conhecer as Uhum. escrituras, é E nem fato. o poder de Deus. Exatamente. Então assim, se a gente buscar isso, né, a gente pode realmente transformar vidas. E eu acho que esse é o propósito, esse é o objetivo. Não existe significado em tu conseguir adquirir alguma coisa para ti se tu não poder transbordar na vida das Uhum. pessoas. Muita gente acha que a prosperidade é só dinheiro, mas isso aí está o grande erro na vida do ser humano. Muita gente tem o sonho de ter uma casa própria. O meu sonho é ter a minha casa, tal, o meu carro, beleza. Depois que conseguiu, acabou o teu sonho? Não. Tenta impulsionar alguém, se tu conseguiu, outra pessoa também pode conseguir. Uhum. E o que tu vai fazer por isso? Só que nesse percurso de chegar até a construção, ele não pode ser apagado. Sim. Ele tem que ser vivido e vivido com excelência. Uhum. Né? É o que muita gente esquece. Então a prosperidade é a oportunidade, né? A Bíblia fala que a esperança onde há vida, ou seja, onde há vida há esperança. Ela é bem clara em dizer que há esperança para um cão vivo Uhum. do que para um leão morto, ou seja, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, não estamos falando em morte espiritual, morte física, e sim espiritual, né? De que adianta tu ter a força de um leão e tu tá adormecido, tu tá morto. Uhum. Um cachorrinho, às vezes pequeno, sem poder estar coando, ele tá fazendo alguma coisa, né? Então, que se a gente tem vida, que a gente tenha esperança, né? E faça alguma coisa por isso, que a gente Uhum. possa transbordar na vida das pessoas. Com certeza. São esses momentos de grande dificuldade, de grande impacto, que realmente transformam, né, a vida tanto do cidadão comum ali, como uma sociedade, né? Então, acredito, como eu não acredito em acaso, eu acho que tudo tem um propósito, inclusive as coisas ruins que acontecem, elas acontecem para moldar o Uhum. nosso caráter, as nossas atitudes e melhorar sempre, né? Hoje, quem quiser conhecer um pouco de todo esse trabalho que você faz, você tem os canais Instagram, YouTube, como que a galera pode te conhecer um pouco mais? Então, hoje no Instagram é o j.gedão, né? Meu Instagram. No YouTube é o Gedão Toda Glória. A gente fala muito sobre o transporte nos caminhões, as customizações. Ajuda a realizar sonhos, né? Pode me conhecer. E eu também convido a passar na minha empresa. Uhum. A maioria das tardes eu estou por lá, né? E sempre fui para a beira da pista, que as pessoas passam, conversam e querem ir lá bater uma foto, conversar. E, enfim, estou lá à disposição. Quem quiser conhecer o Tem nosso café trabalho. lá? Tem Ah, café, se tem tem café, tá. água. Já pedimos um lanche também, Coisa boa. né? E aquilo ali também me proporcionou conhecer muitas histórias, né? De pessoas que, quando começaram, vejo a gente contando a história e vem contar. O podcast é uma coisa muito top, né? Que foi se desenvolvida, é algo muito especial porque a pessoa motiva as pessoas a transformar de vida, Uhum. passando aquilo que se sabe, Sim, né? Aquilo que se conhece. É muito melhor eu aprender com o teu erro do que com o meu. com É. certeza. Então, mas é tão bom a gente também passar o nosso para ajudar as pessoas a não errar, Uhum. né? Eu prefiro hoje transmitir a minha história para que as pessoas possam aprender com o meu erro que não erre, porque eu costumo dizer que é ruim perder até no para o ímpar, né? É, É, não é? é Então é o verdade. O seguinte, cara que é meio competitivo, né? é, é. Então assim, é difícil, porque a perca é a falta da conquista, né? Porque senão não teria Uhum. perdido. Então a perca é sempre perder alguma coisa e eu sempre digo que perder é ruim. Uhum. Então eu sempre fiz o que pude depois que aprendi e faço até hoje, que é passar o que eu errei para ajudar as pessoas a não errar, ou seja, para proteger as pessoas daquilo. E tento transmitir, né, que o segredo da prosperidade, a matéria-prima dela é a gratidão e o amor, né? Uhum. Se tu não tiver gratidão e amor, nada É acontece. verdade, cara. E é uma máxima que eu acho que deve ser aprendida o quanto antes, né? É difícil você ver um cara bem-sucedido se não há nele gratidão, se não há nele o reconhecimento, porque inevitavelmente, cara, a gente não consegue fazer nada grande sozinho.
você vai precisar de gente. E para você conquistar alguma coisa, você tem que ajudar muita gente a vir junto, né? Então, eu sempre falo muito nas minhas mentorias e quando estou conversando com o meu time, cara, para te ser milionário, tu vai ter que tornar muita gente rica. Não, Tem, não tem como. Você tem que transbordar aquilo que tem. você falou, né? É. Então, esse é o caminho, essa é a mensagem. Eu acho que tem muita gente nova trilhando esse caminho, transbordando de certa forma aí em toda a galera. E eu acredito muito nessa transformação da sociedade como um todo, partindo do povo, de fato, Sim. para transformar e mudar a mentalidade e o resultado das pessoas. Então, cara, Gedão, queria te agradecer demais por compartilhar com a gente aqui a tua história, te dar os parabéns por tudo que tu vem produzindo aí e também mentorando uma galera aí sempre pro bem. Eu te agradecer demais. Desejo sucesso cada vez mais aí em tudo que tu empreender e que seja sempre pro bem, tanto pessoal, familiar e das pessoas que te rodeiam, da sociedade como um todo. Bom, e agora a palavra é tua aí. Daniel, obrigado, né? Obrigado a todos aí que dedicaram a coisa mais importante da nossa vida, que é o tempo, né? Com certeza. De nos ouvir. Obrigado pelo convite. E eu quero dizer uma coisa, que muita gente diz assim, eu amo a Deus, né? Não existe como amar a Deus sem amar pessoas. E de que maneira que a gente ama? Ajudando. Ajudar não é dar dinheiro, talvez às vezes ajudar a conquistar. Lembrando que prosperidade nunca é o dinheiro, e sim aquilo que tu já tens, né? E a matéria-prima disso é agradecer por tudo, porque eu vivo Romanos 8:28, mas muita gente esquece do 27, que ele fala que aquele que esquadrinha os corações sabe verdadeiramente qual é a intenção do Espírito. Então eu posso aqui chegar e falar um monte de coisa bonita para ti, mas aquele que está lá em cima, ele esquadrinha a Bíblia. Quando fala em coração, está falando em mente, então ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe que aquele que esquadrinha verdadeiramente sabe qual é a intenção. Então a nossa intenção é boa, é sempre transbordar, fazer o bem, né? Ajudar quando pode, e eu costumo dizer que se for para fazer a minha estrela brilhar e eu tiver que apagar de alguém, a minha não vai brilhar. Faço a minha parte, faço sempre o meu melhor na condição que tenho, né? E procuro ajudar para que as pessoas não errem, né? Obrigado a Deus por essa oportunidade também. Parabéns pelo espaço, muito legal, gostei de estar aqui e te convido para ir lá visitar a gente também Vamos lá no tomar um Araranguá. café, com certeza. Vamos lá. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Curtam, compartilham. Eu espero que essa história inspiradora sirva aí de combustível para despertar em todos vocês também essa ideia de contribuir com o próximo e estar melhorando o meio em que a gente vive, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.